Amados, abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 25. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 25. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 25, no verso 10 em diante. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. E eu creio que Ele vai falar forte conosco nessa noite. Amém? O nosso futuro depende do hoje. O nosso futuro depende desse agora. Amém? Nunca se esqueça disso. Eu quero um futuro melhor, mas o futuro precisa do hoje. Não tem como nós vivermos o futuro se nós não vivermos o hoje. Não é? Então, Deus, pela sua palavra, vai nos aconselhar de uma forma muito simples, porém objetiva. E eu creio em nome do Senhor Jesus que todos nós sairemos edificados, porque eu fui edificado meditando nessa palavra. Eu fui edificado meditando nessa palavra. O segredo é estar nós ouvirmos e nós, ao sair daqui, nós vivemos isso. Isso é o forte para nós. O forte é isso, é nós sairmos daqui convictos que Deus falou conosco, que nós precisamos andar no trilho. Assim como o trem precisa do trilho para prosseguir no percurso, nós precisamos da palavra para prosseguirmos na fé. Amém? Não tem como alguém viver na fé se não ouvir o Deus que alimenta a fé. O Deus que nos dá o caminho, o Deus que nos dá a estrada. O Deus que nos mostra o percurso. Eu gosto sempre de dizer, você já pegou um mapa? Você já observou o mapa? Aí você pega assim, daqui a São Paulo. Você percebe que o mapa não é a imagem exata do percurso? O mapa não é a imagem exata do percurso. Por quê? Porque no mapa não tem os atalhos, não tem os buracos, não tem os topes, não tem as ribanceiras, as descidas. No mapa não tem. Então o mapa não é o território. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver um mapa, mas aquilo ali não é o território é o nosso dia a dia, é a nossa vida diária. Amém? O território é o dia a dia. Então nessa noite o Senhor vai nos dar uns conselhos para o dia a dia, que está aqui nesse mapa, e nós vamos aplicá-los no nosso território. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel 25, 10, diz assim: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Pelo que Davi disse a seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. Do muro em redor nos serviam, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que há de fazer, porque está todo determinado.
está o mal contra o nosso amo e contra a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se os seus pés e disse: ah, Senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça a este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu senhor. Dei-se aos jovens que andam após pisadas do meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, pois que certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu senhor se atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côvado de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme tudo o bem que já tem dito de ti, e estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não será por tropeço, nem pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco haver-se salvado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Amém? Nessa narração, talvez fica um pouco longe do entendimento do assunto, mas nesta noite o Senhor quer tratar conosco, muito sério, como nós acatamos os conselhos, como nós recebemos os conselhos de Deus para nós, como nós somos receptivos. Temos um coração de carne ou temos um coração de pedra? Temos um coração sensível ou temos um coração de pedra? Aqui nessa história narrada, que foi um trecho de um momento na vida de Davi, eu quero nessa noite ministrar debaixo de um tema: não tenha um coração de pedra, mas tenha um coração de carne, sensível para ouvir Deus. Amém? Que Deus venha, em nome do Senhor Jesus, entrar no nosso coração, não essa máquina que bombeia sangue, mas no intelecto, para nós caminharmos na direção do Senhor e do propósito dele para a nossa vida. Amém? Sente-se, irmão, por favor. Esse trecho dessa história, ele fala a respeito de Davi, quando Davi já tinha sido ungido rei da maior nação do mundo antigo. Talvez não era tão grande, não era tão potentado a nação de Israel, porque faltavam um coração disposto a servir ao Senhor, disposto a se entregar ao Senhor. A nação de Israel era uma nação que caminhava com Deus sendo o seu guia, o seu mentor, até o povo dizer assim: olha, as nações
têm reis, Senhor. As nações têm imperadores. Mas nós não temos ninguém para liderar. Senhor, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Irmãos, quando o povo clama por alguém que traga para ele o que ele deve fazer ou não, é porque esta pessoa já perdeu a sensibilidade de ouvir a Deus, de ouvir ao Senhor, de temer o seu nome. A nação de Israel pediu a Deus, pediu ao profeta Samuel assim: Samuel, as nações têm reis e nós também queremos um rei. Nós queremos um rei. Mas eles tinham o rei que era sobre todos os reis, e ele tinha o Senhor que era sobre todos os senhores. Mas eles diziam assim: nós queremos um rei. É a mesma coisa as pessoas que estavam no deserto. Olha só, estavam no deserto. Moisés, estamos cansados de comer maná. Queremos carne. Irmão, olha só, olha que coisa linda. Eles estavam cansados de comer daquilo que Deus alimentava eles, para comer daquilo que a terra dava. E como é triste quando nós vemos, as pessoas não querendo ouvir Deus, querendo ouvir homens. Logicamente Deus fala conosco, e muitas vezes que Ele fala conosco, nós não gostamos muito, não é? Porque Deus, que pintou e desenhou esse mapa, não conhece o agora, Ele conhece lá na frente. Então nós precisamos estar sensíveis ao Senhor. Precisamos estar sensíveis ao seu governo sobre nossas vidas. Não mais governo eu, mas agora governa o Senhor. E nós precisamos entender o princípio do governo de Deus para nós. Deus está nos levando à compreensão de que nós não podemos muita coisa, porque se não conseguimos vencer um vírus que é invisível, nós não conseguimos nada. Está entendendo? Nós não conseguimos. E nós precisamos estar debaixo do governo de Deus, do governo do Senhor. Seguir aquilo que Ele tem para nós, porque Ele conhece o mapa, foi Ele que desenhou o mapa. E nesse território que nós vivemos, Ele quer nos conduzir, porque Ele sabe que muitas vezes nós vamos pegar uma subida íngreme demais e nós não vamos ter força suficiente. É aí que nós entendemos que a força do Senhor vai nos fazer chegar até lá em cima. E quando nós estivermos no vale, lá no vale também Ele vai estar conosco. Então a nação pediu assim: Samuel, não queremos mais Deus, queremos um rei. Então Deus deu um rei, Saul. E todos nós conhecemos a história. Saul se desvairou pelos seus pensamentos, e Deus levanta um rei, mesmo já tendo um rei. Olha só, Deus levanta um rei mesmo tendo um rei. Sabe o que significa isso na nossa vida? Deus levanta alguém para dominar nós, porque nós não aprendemos a viver sozinhos. E Deus levanta outros para nos conduzir. Está entendendo? O mistério. Então olha só, a Bíblia diz que Davi é ungido rei, mesmo tendo um rei no trono. Davi era rei do pasto, Saul era rei do trono. Mas o que agradava a Deus era o rei do pasto e não o rei do trono. Quem está entronizado na sua vida? Quem está entronizado na minha vida? Se for o eu, esse eu não é rei da nossa vida. Ele não pode ser rei na nossa vida. Quem tem que ser rei na nossa vida é o Senhor. Aleluia, aleluia. O velho rei, ele já morreu diante de Deus. Quando nós nos convertemos ao Senhor, o velho rei já morreu. Quem vive? O novo rei, o Espírito, que governa a nossa vida. Aleluia. Então olha só, a Bíblia vai mostrar para nós que Davi, ele é levantado como rei. Só que Saul, ele é enciumado pela autoridade que Deus dava a Davi. Mesmo ele não estando no trono, ele tinha uma autoridade, porque as pessoas estavam olhando Davi de uma forma aonde que a música que incomodava Saul, olha, Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. Então a Bíblia vai dizer que Saul persegue Davi, Davi se isola num território. E a Bíblia diz que muitas pessoas se aproximam de Davi. E se aproximando de Davi, Davi tem muitas pessoas
rejeitadas da sociedade, e que passam agora a ser fiéis a Davi, porque viram em Davi um princípio maravilhoso, um princípio de liderança, e eles estavam se subjugando à autoridade de Davi. Olha, as pessoas eram endividados, eram aqueles que não tinham crédito nenhum na sociedade, aqueles que haviam cometido crimes na sociedade. 3 classes de pessoas se aproximam de Davi, Davi se faz chefe deles, e a Bíblia diz que levanta junto com Davi uma multidão de pessoas, e Davi estava isolado, porém Davi estava servindo a Israel, Davi estava servindo a nação de Israel, mesmo não estando no trono, Davi protegia. Então esse texto fala legalmente de algo que Davi estava fazendo a algumas famílias, o que Davi estava fazendo a algumas famílias. Então a Bíblia diz para nós que Saul no trono, Davi no deserto, Davi Davi isolado. A Bíblia vai mostrar para nós que Davi, chefe, líder de algumas pessoas, protegia algumas pessoas, porque o texto mostra bem claro para nós. Agora olha só, Davi não produzia e Davi não colhia, Davi dependia das pessoas. Então nesse texto mostra bem claro para nós que todo bem que Davi havia feito, chega uma hora que Davi, ele começa a olhar aqueles que estavam à sua volta e que receberam benfeitorias da autoridade delegada a ele. Então a Bíblia vai mostrar para nós que Davi entra nas terras de Calebe. Davi entra nas terras de Calebe e ali favorece uma família, dentre eles um homem chamado Nabal e a sua esposa. A Bíblia deixa bem clara que ela era formosa e inteligente. Não adianta ser só formosa se não for inteligente. A mulher sábia edifica o lar. A mulher sábia edifica o lar, mas a tola destrói com as mãos, mas a sábia edifica. Então a Bíblia vai mostrar para nós que Nabal, até a própria palavra Nabal, ela vem de um sentido original que significa tolo. Imagine, o pai de Nabal, quando Nabal nasce, olha para ele e fala assim: isso aqui é um tolo. Porque a própria palavra Nabal significa isso, e a sua esposa Abigail também vai dizer isso. E a história de Nabal, ela é decorrente à profecia que ele foi recebida. Então Nabal caminha debaixo desta profecia, Nabal caminha debaixo dessa autoridade delegada pelos seus pais. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós estamos vivendo um tempo, irmãos. Se alguém perguntar assim, o que Jesus veio fazer? Somente salvar? Não, ele veio trazer novamente a relação do pai aos filhos, dos filhos aos pais. O profeta João Batista disse isso. Ele vai ligar novamente o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais. Não vão perder os princípios da fé, não vão perder os princípios. Por quê? Porque o pai morre e deixa a fé para o filho morre e deixa a fé para o neto, e assim sucessivamente. É isso que Jesus, ele veio fazer. Ele veio ligar o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais. E eu acho lindo isso, que não se limita, como nós já ouvimos aqui do irmão Sérgio. Quem é que faz a vontade de Deus, senão aqueles que são também discípulos do Senhor? Então, na casa de Deus, nós temos pais espirituais, nós temos filhos espirituais, nós temos irmãos espirituais, não são de sangue, mas são irmãos espirituais. Então, esse legado de filiação e paternidade, isso aí Jesus veio fazer para nós também. Jesus veio trazer para nós também. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, gerar filhos espirituais. Eu quero gerar filhos espirituais em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ah, pastor, não existe isso, não existe. Quando Jesus, ele estava preparando seus discípulos para subir à eternidade, se ascendendo aos céus, ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Não existe órfão de irmãos, existem órfãos de pais. Está entendendo? Jesus nunca disse: eu sou o pai de vocês. Jesus nunca disse isso. Mas o que os discípulos estavam, como os discípulos estavam sendo gerados por Jesus, Jesus estava no lugar de paternidade espiritual. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando nós olhamos para a vida de Paulo,
Paulo tinha um filho na fé declarado, Timóteo. Ele diz assim: tu és o meu filho na fé. Agora, por que Paulo era pai espiritual de Timóteo? Timóteo teve a coragem, como ele não era filho de um pai judeu, ele era filho de um pai grego. O pai grego não podia circuncidar seu filho, então Paulo circuncida Timóteo. Por isso que Paulo era considerado pai espiritual de Timóteo. Timóteo teve a coragem ao ouvir Paulo dizendo: Timóteo, você é meu filho espiritual, não é circuncidado, então mostra a sua intimidade para mim. Mostra a sua intimidade para mim. Mostra o seu coração para mim, Timóteo. Mostra o seu coração para mim. Aleluia. Nós precisamos entender este princípio de legalidade espiritual, intimidade entre pai e filho. É quando o coração não é mais de pedra, é um coração de carne que sabe sentir. Tanto o filho como o pai sabe sentir, seja ele espiritual ou físico, sabe sentir, físico e espiritual. Senta aqui, mostra a intimidade. Não temos coração de pedra, temos coração de carne para sentir. Aleluia. Tanto a filiação como a paternidade. Tem um coração de carne, não é mais coração de pedra. Senta aqui, vamos conversar. Aleluia. O que está sendo gerado em você é que já foi gerado em mim. E eu transmito a você uma paternidade espiritual através de um coração de carne sensível. Irmão, isso é tão sério que chegou um determinado tempo na nação de Israel que Deus usa um profeta e diz assim: olha, eu vou quebrar o coração de pedra e eu vou colocar um coração de carne. Por quê? Porque eu tenho uma nação que não me ouve. Meu Deus, eu tenho uma nação que não me ouve. Eu tenho uma nação que sou pai deles, porém eles não me querem ouvir. Então eu vou permitir coisas para que através disso seja trocado o coração, mudado o coração de pedra para um coração de carne. Então isto é muito sério. Davi estava no pasto, mesmo sendo rei. Saul estava no trono, não mais sendo rei. Então quando nós olhamos isso, nós vemos que este momento, Davi havia feito muitas coisas a um homem chamado Nabal. Porém o nome dele já dizia: ele é um tolo, ele não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Então nós vamos ver, irmãos, quantas pessoas ao lado de Nabal, que queriam o bem de Nabal, porém Nabal estava com um coração de pedra, um coração duro, um coração que não estava acessível a conselhos. Isso é muito terrível. Irmãos, existem árvores no sentido espiritual. Quando eu olho para cá, eu não vejo pessoas, eu vejo árvores. Nessa noite Deus me faz ver árvores. Parece que eu estou vendo árvores nessa noite. Eu vejo árvores que geram frutos, e nós geramos frutos. E existem muitas árvores que não estão acessíveis. E nós precisamos ser tocados por pessoas. Irmãos, não é porque eu sou pastor da igreja que num culto como esse eu não sou tocado por pessoas. Eu sou tocado por pessoas que estão sentados aí e que quando falam, toca aqui dentro, dá direção, esclarece propósito. Aleluia. Pessoas falam comigo, pessoas estão falando comigo, estão direcionando a minha vida sem perceber. Estão trazendo a direção dos céus. E eu estou dizendo em todos os instantes: Deus, eu quero estar sensível à sua voz. Aleluia. Eu quero estar sensível à sua voz. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que Nabal, ele não seguia conselhos. Agora, quantas pessoas nesse texto, no capítulo 25, quantas pessoas trouxeram conselhos para Nabal? Então a Bíblia começa dizendo para nós, no verso 3 do capítulo 25, diz assim: E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Olha só, irmãos, ele era da casa de Calebe,
Nabal era descendente de Calebe. Aí eu pergunto assim: quem foi Calebe? Olha que interessante. Um homem que tinha um coração duro. Ele era, segundo a própria palavra de seu nome, um homem tolo, maligno, de duro coração. Mas ele era da casa de Calebe. Irmãos, olha que legalidade este homem recebe. Que legalidade este homem recebe. Sendo ele da linhagem de Calebe. Quem foi Calebe, irmãos? De 18 anos para cima. Para você ter uma ideia. Olha só. De 2 milhões de hebreus que saíram do Egito. 2 milhões de hebreus que saíram do Egito. Acima de 18 anos, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Meu Deus! De 2 milhões entre homens, mulheres e crianças, e aqueles que acima de 18 anos, porque a Bíblia vai dizer que eram 600 mil, de 18 anos para cima, ninguém entrou na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Meu Deus, é muito forte isso, irmão. Este homem temia Deus ou não? Este homem temia Deus ou não? Este homem temia o Senhor, e pelo temor do coração de seu Senhor, ele fez a diferença entre milhões e milhões de pessoas. Josué, ó, abra sua Bíblia comigo, Números, Josué. Olha a história de Calebe, Números 13. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Olha só, irmãos. Verso 30. 13, verso 30. A palavra do Senhor vai dizer assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra. Ó, Moisés manda 12 espias para espiar a terra prometida. E era tempo da colheita. Aí os 12 trazem um cacho de uva, porque um cacho de uva era carregado por 2 pessoas. Você consegue entender? A terra manava realmente leite e mel. E a notícia dos 10 que foram era: a terra é boa, mas tem gigante. O que adianta a terra ser boa, mas ter gigante? Irmão, olha que interessante. Existem pessoas que não vê aquilo que Deus promete e não consegue enxergar a maravilha que é quando Deus promete alguma coisa e mostra para nós que realmente aquilo existe. Agora tem pessoas que Deus promete algo, ele vai olhar as dificuldades para alcançar a promessa. Aprenda algo em nome do Senhor Jesus, irmão. O que cai as únicas coisas que caíram do céu foi Lúcifer e Maná. O resto, Deus nos fortalece. A única coisa que caiu do céu foi Lúcifer e o Maná. Aleluia. Está entendendo? O resto, nós temos que arregaçar a manga e ir para frente. Se Deus nos prometeu, nós vamos conseguir. Está entendendo? Ainda que seja assim, ó, depois da batalha, vê as feridas, vê os hematomas, mas com certeza a vitória é garantida se Deus disse. Está entendendo? Nunca foi fácil, porém nunca é difícil quando Deus promete. E quando a Bíblia mostra para nós, Calebe falou assim: olha, os 10 estão dizendo que a terra é boa, mas tem gigante, e nós aos olhos deles somos como gafanhotos. Porém, meus irmãos, olha Calebe, porém meus irmãos, vamos avante, porque o Senhor nos prometeu a terra. O Senhor nos prometeu a terra. Aleluia. Irmão, para que isso não seja pouca coisa, olha o que a Bíblia vai dizer de Calebe em alguns capítulos para frente. A Bíblia vai dizer que Calebe, na sua velhice, com quase 80 anos, ainda não tinha recebido a sua terra.
Ele vai para Josué, ele chega para Josué e fala assim: Josué, você está lembrado daquela promessa que disse Moisés a respeito de mim e da minha descendência? Sim, Caleb, que você teria uma terra. Pois bem, eu vi que ninguém quis montanha. Todo mundo quer planície. Você já percebeu que para construir uma casa num terreno plano você gasta menos dinheiro? Já percebeu? Já percebeu que quando você tem um terreno que é íngreme demais e você tem que fazer muitas colunas, baldrame, um alicerce muito forte, fica caro? Não é? Aqui Caleb estava dizendo assim: Josué, eu vi que ninguém quis as montanhas. Dá a montanha do Carmelo para mim. Mas Vanildo, ele estava dizendo assim, ó, ele estava dizendo assim: ninguém quer as coisas difíceis, dá para mim, com 80 anos. Com 80 anos. Aí Josué olha para ele e fala assim: mas Caleb, você está com 80 anos. Ele fala assim: sim, só pelo lado de fora, porque pelo lado de dentro ainda tem vulcão aqui. Aleluia! Pelo lado de dentro aqui tem vulcão ainda que confia no Senhor. Por aqui dentro ainda, Josué, tem alguém que ora, jejua, consagra, que busca, que confia no Senhor. Da mesma maneira que quando foi para enfrentar os 10 espias, que está dizendo assim: a terra não vale nada, a terra é difícil de conquistar. Ela é até boa, mas ela é difícil de conquistar. Aquela chama, Josué, ainda queima aqui dentro. Dá as montanhas para mim. Alguém que confiava no Senhor, alguém que dependia do Senhor, alguém que amava o Senhor, alguém que honrava o Senhor. Olha só, honrava tanto, irmãos, honrava tanto, que a filha Axa foi dada como esposa para um jovem chamado Otiniel. Otiniel venceu lá, entrou nas terras dos filisteus, venceu e recebeu como prêmio a filha de Caleb. Olha só o que eu estou ministrando nessa noite, transmitido: pais aos filhos. Pais aos filhos, ligação. Ó, Axa recebeu de seu pai como presente de casamento um terreno. Só que ela, quando foi morar no terreno, ela viu que aquele terreno tinha fontes de águas. Não era terreno sem fonte de águas, irmão. Existe algo muito interessante e importante que nós precisamos saber. Estar com Cristo é saber que nós temos uma fonte. Glória a Deus, eu fico feliz pelo seu glória a Deus. Olha só, mas eu acho interessante que as fontes que nós temos em Jesus, muitas vezes ela pode secar. É, pastor, as superficiais. As superficiais elas secam. Porque Axa recebeu da terra de seu pai Caleb uma terra que tinha fontes superficiais. Que fontes eram essas? Essas eram fontes que eram irrigadas, alimentadas pelas chuvas torrenciais de época em época. Quando estava num tempo de escassez, quando tudo estava escasso, seco, em tempos de escassez, as fontes que eram superficiais, elas secavam. Olha só, ela chega para seu marido e fala assim: bem, as fontes secaram. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou bater na casa de meu pai. A Bíblia diz que ela apiou, ela albardou, ela selou o jumento. Ó, e falou assim: bem, eu vou para a casa de meu pai e vou dizer a ele uma coisa: que eu não quero esse terreno que só tem fontes superficiais. Porque chega de tempos em tempos na nossa vida, mesmo sendo cristão, que nós não conseguimos sobreviver com fonte superficial. Fonte superficial é aquela coisa que nós só recebemos. E quando nós não recebemos, seca.
Está entendendo? Agora olha só, Axa aprendeu com seu pai. Em todos os momentos depender do Senhor. Em todos os momentos buscar o Senhor. O que ela foi fazer? Buscar seu pai. Nada na Bíblia está por acaso. Ela foi buscar seu pai. E ela chegou para o seu pai e falou assim: pai, a terra é boa que o Senhor deu para nós. Tem fonte, mas é fonte superficial. Só tem outra terra, pai, que tem fontes interiores, profundas. Eu quero esse terreno. Não quero só o terreno com fontes superficiais. Eu quero o terreno que tenha fontes profundas. Porque ela sabia que ela iria precisar no tempo da escassez. E é isso que Caleb ensinou a sua filha. Caleb ensinou a sua filha. Aleluia. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, entender que nós precisamos tocar a vida daqueles que estão vindo depois de nós. Nós temos que tocar, os mais velhos têm que tocar de forma sadia a vida daqueles mais novos. Os mais velhos na fé têm que tocar os mais novos. Os mais velhos na fé têm que trazer direção aos mais novos que vão se convertendo ao Senhor. Os mais velhos que têm experiência têm que mostrar a vida com o Senhor, a vida de devoção, de serviço ao Senhor. Por quê? Porque se nós perdemos esta essência, se nós perdemos isso, que quando na tempo de bonança a fonte está ali, mas quando tem escassez a fonte seca, nós precisamos trazer direção aos mais novos. Às vezes eu me sinto, irmãos, às vezes eu olhando à minha volta, eu me sinto, parece que alguém assim, ó, todo mundo está indo num rumo, eu estou indo na contramão. Tenho orado ao Senhor esses tempos atrás: Senhor, que a mortandade à minha volta não seja a minha morte, que a fraqueza à minha volta não seja a minha fraqueza. Naraste e cantaravassubi andarás. Oh Espírito Santo. Agora olha só, presta atenção. Nabal era da linhagem de Caleb. A primeira pessoa que eu posso ter em mente, quando a Bíblia deixa claro para nós, no verso 3, que ele era das terras de Caleb, a primeira coisa que eu posso imaginar na minha mente: ele teve notícia da história de seus antecessores. Ele teve notícia dos seus antecessores. Agora, por que os seus antecessores não tocou a sua vida? Porque ele tinha um coração duro. Ele tinha um coração duro, impenetrável. Ninguém fala comigo, nem mesmo Caleb. Ó, primeira pessoa que ele ouviu e endureceu o coração foi de alguém que tinha experiência com o Senhor. Fechou o coração. Não feche o coração para quem tem experiências com o Senhor e tem frutos para mostrar. É profético isso, irmão. É forte isso. É forte. A Bíblia vai dizer para nós que a outra pessoa que falou com Nabal foram seus amigos. Verso 15. Verso 15 do capítulo 25. Olha o que as pessoas à sua volta estavam dizendo. E Nabal fechou o coração. Diz assim: todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados diante deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor me serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Sabe quem que disse estas coisas aqui? Os pastores de Nabal. Os pastores de Nabal chegaram e disseram assim: olha, nós, por Davi, nunca nos faltou nada, nem a proteção, eles sempre nos protegeram. Nós apacentávamos as ovelhas perto deles, e eles pareciam como muros para nós. Estávamos protegidos. Ó, estávamos como protegidos. Mas Nabal não deu ouvido. Nabal estava com o coração fechado. Por que Nabal estava com o coração fechado? Porque Davi tinha pedido algumas coisas a Nabal. Disse assim: olha, nas terras aqui do Carmelo tem um homem muito próspero, muito abençoado, um homem que cresceu muito.
de uma família muito boa. Nesse tempo da nossa necessidade, vamos pedir a eles. Ele envia homens para pedir a Nabal algumas coisas. Nabal fecha o coração e não abençoa eles. Mas eles dizem para Nabal, os seus empregados dizem assim: mas Nabal, Davi e seus homens nos protege como um muro. Estamos protegidos. Muito bem nos fez Davi e seus soldados. Nabal endureceu o coração. A Bíblia vai dizer, olha só, vou correr. A Bíblia vai dizer que até mesmo a esposa de Nabal não tinha palavra com ele. No verso 18, a Bíblia deixa claro para nós que Abigail, ela apressou em tomar as coisas para abençoar Davi, porque sabia que se falasse com Nabal, Nabal não iria ouvir. Abigail, mulher inteligente, temente ao Senhor, disse a Nabal: Nabal, não faça mal nenhum a estes homens. Mas Nabal nem tchum. Então o que ela fez? Ela mesma apressou em organizar as coisas para abençoar Davi. Porque ela não podia dizer a Nabal, porque Nabal sabia que era um homem duro, não ouvia nem mesmo a sua esposa. Quem mais falou com Nabal? A Bíblia vai dizer para nós que até mesmo a sua consciência falava com ele. Porque, irmão, como que você se sente quando você vê algo nas suas mãos e você diz assim: olha, foi Deus que me deu? O que você vai dizer? Obrigado, Senhor, preciso lhe servir melhor. Não é? E quando você faz alguma coisa, olha só, quando você faz alguma coisa em que você deixou a desejar aquele que te abençoou, como você se sente? Na consciência: puxa, o Senhor me fez tanto bem, o Senhor me abençoou tanto, o que eu faço para Ele? O Senhor está me abençoando bastante, o que eu faço para Ele? Até mesmo da sua consciência, Nabal fechou o coração. Nabal fechou o coração até mesmo para a sua consciência. De todo aquilo que ele estava vendo diante de seus olhos, ele fechou os olhos da consciência. Olha que terrível. Quem mais falou com Nabal? Nem mesmo Deus falou com Nabal. É mesmo? Nem mesmo Deus falou com Nabal? Não. Olha o que vai dizer no verso 10 e no verso 11, que isso aqui é muito forte. Presta atenção. E Nabal respondeu aos seus criados de Davi e disse, ou seja, os criados disseram para Nabal assim: Nabal, abençoe Davi, abençoe seus homens, abençoe eles. Nabal olha para os seus empregados, para os seus pastores, e ele fala assim: quem é Davi? Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Agora olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer: muito serva hoje, cada um foge a seu senhor. Sabe o que ele está dizendo? Quem é Davi? Ele é apenas um fugitivo. Davi é um fugitivo. Sabe o que ele estava dizendo no mundo espiritual? Ele está dizendo assim: Senhor, eu não reconheço o princípio de autoridade na vida de Davi. Eu não reconheço a autoridade do Senhor na vida de Davi. Davi não fala comigo, não fala para mim. Eu não respeito a unção que o Senhor deu na vida dele. Eu não reconheço a autoridade espiritual de Davi sobre mim. Isso é muito sério. Irmãos, existem consequências terríveis quando não se vê responsabilidade diante do Senhor a pessoas e de pessoas a liderados. Olha só, respeitar a unção de alguém é princípio de bênção ou princípio de maldição. Respeitar a unção na vida das pessoas é questão de sobrevivência espiritual.
Ele estava dizendo assim: Davi é apenas um fugitivo. Davi é apenas o filho de Jessé. Não é o rei que vocês pensam que são. Aonde está Davi? Fugindo de Saul. Só que ele se esqueceu que Davi era tão temente ao Senhor que não tocava na vida dos ungidos de Deus. Você está entendendo? Respeite a autoridade espiritual constituída por Deus. Não concordo. Fale com Deus, não com pessoas. Não aceito. Fale com Deus. Mas nunca diga: eu não me submeto. Princípio de autoridade espiritual. Nabal tinha um coração duro e o fim foi trágico. Eu tenho passado esses tempos, irmãos, de uma forma tão triste demais. De ver o estado de algumas pessoas. Tenho orado ao Senhor, buscado ao Senhor incessantemente, para que Deus tenha piedade da alma. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: olha, eu entreguei a alma de fulano, entreguei o corpo de fulano para que se salve a alma. Ou seja, eu tirei a cobertura espiritual para o mal tocar no corpo, para que seja salva a alma. Princípio de autoridade. Presta atenção que eu vou lhe dizer. Jesus chega para Pedro. Olha só, Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, hoje Satanás pediu para cirandar na sua vida como trigo, mas eu roguei ao Pai. Agora, por que Satanás não chegou para Pedro e chegou para Jesus? Princípio de autoridade legal, princípio de unção, legalidade legal por Deus, dada a Cristo, pelas almas daqueles que estavam sob sua responsabilidade. Por isso Satanás foi para Jesus e não para Pedro. Isso aqui é muito sério. Existem pessoas que entram em buracos terríveis porque não se sujeitam à autoridade legal dada por Deus, devido a uma unção dada pelo Senhor. Nós estamos vendo um tempo, irmãos, nos dias de hoje, que pessoas estão burlando princípios de legalidade espiritual, autoridade delegada por Deus, através de uma unção, para falar e tocar a vida de pessoas. Eu estou vendo pessoas indo a cada dia por buraco. Nabal diz assim: quem é Davi? É apenas o filho de Jessé, mais um fugitivo de seu senhor. Se esqueceu que existe princípio de autoridade na vida de Davi. Nabal esqueceu o princípio de autoridade na vida de Davi. A Bíblia vai dizer para nós que ele não ouviu a Deus. Porque agora, olha só, ele não ouviu a Deus, ele fechou o coração. Os mensageiros voltam com a mensagem assim: Davi, ele disse assim: quem é Davi? Apenas o filho de Jessé, um fugitivo. Quando Davi ouviu isso, Davi se enfureceu e disse assim: todos vocês, peguem a espada. O que vamos fazer, Davi? Vamos para a casa de Nabal. Vamos matar toda a espada. Vamos acabar com todos de Nabal, desde os animais até as crianças. Ninguém vai ficar vivo. Sabe quantas pessoas se colocaram de pé para ir à casa de Nabal? 400 pessoas. Eram poucas? Iam 200 pessoas apenas para carregar bagagem. Irmão, para acabar com a família de um homem.
400 homens mais 200. 600 homens para acabar com a família de Nabal. Está entendendo? Quando o mensageiro soube que Davi iria vir à casa de Nabal, o que faz o mensageiro? Perna para quem tem, ó, vai correndo. Chega para quem? Chega para Abigail. Eita, mulher sábia. Chega para Abigail. Ao mensageiro diz assim: Abigail, eu tenho notícia que Davi está vindo aí com 400 soldados, e vem 200 soldados com Davi, carregando apenas as mochilas, e disseram que vão matar todos. Agora olha só para você ver, irmãos, como Abigail recebeu a notícia. Diferente de Nabal. Nabal tinha um coração de pedra. Abigail era sensível, inteligente. A Bíblia vai mostrar para nós que a Abigail, ela viu o juízo iminente. Verso 14 ao 17 diz assim: olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque, verso 17, porque já todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é o tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Aqui a mulher de Nabal ouve a mensagem do mensageiro e prepara, olha só, e prepara para Davi o sacrifício, porque ela sabia, irmão, que Davi estava determinado para matar toda a sua casa, toda a sua família, todos os empregados. Ela sabia que Davi estava vindo para matar todos da casa de Nabal. Ela viu o juízo iminente vindo à sua casa, e ela foi inteligente. A Bíblia vai dizer para nós que ela foi inteligente. Olha o que ela deu. Olha o que ela deu para Davi. Verso 18. Olha o que ela deu. Aleluia. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e o pôs sobre os jumentos. Diferente de Nabal. Quando Nabal ouviu assim: Davi está precisando de algo, Nabal fechou o coração. Quando os ajudantes de Davi avisaram que o juízo estava vindo, o que ela fez? Tão prontamente preparou a Davi aquilo que Davi havia pedido e muito mais, porque ela sabia que o juízo viria sobre a sua casa. Uma pergunta: nesse tempo de mal que nós estamos vivendo, como você tem dado resposta a Deus? Você que me acompanha pela internet, se você é daqui de Botucatu, ou se você é de longe, como você tem dado resposta a Deus, sabendo que o juízo iminente está vindo? Nós temos fechado o coração, como Nabal, ou estamos abrindo nosso coração como Abigail? Nós estamos vivendo um tempo onde o juízo iminente está tocando a terra. Como nós estamos dando resposta ao Senhor? O que é que o Senhor está esperando de nós nesse tempo? Que atentemos a sua voz, que tenhamos um coração sensível e não um coração de pedra, que tenhamos um coração sensível, de ouvir a sua voz e dar uma resposta a Ele, dar uma resposta ao Senhor. Nabal fechou o coração, o juízo estava vindo. Abigail, sabendo do juízo, abriu o coração, foi sensível àquele momento. Ela, mais do que depressa, entregou aquilo que o rei estava pedindo, porque ela o considerava como rei.
ela estava preparando o sacrifício. Irmão, todo o nosso serviço a Deus é sacrifício, sim. Servir pessoas é sacrifício, sim. Servir a Deus e servir a pessoas é necessário nos dias de hoje. Eu sirvo a vocês e sirvo a Deus. Eu sirvo a pessoas e sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus e sirvo pessoas. Ah, eu sirvo a Deus. Como? Só para mim. Sirvo a Deus. Eu sou servo de Deus. Que servo? Só para mim. Amados, chegou um tempo que nós estamos vivendo, que estamos enclausurados. Não estamos conseguindo servir pessoas. Você está conseguindo sobreviver espiritualmente sem servir pessoas? Estamos vivendo um tempo onde o mal está tocando a terra. Precisamos servir pessoas. E não estamos podendo servir pessoas. Vontade de fazer uns cultos nas casas, irmão. Fazer uns cultos nos lares. Fazer uns cultos nas famílias. Estamos num período difícil, juízo. Estamos acessíveis ao Senhor. Estamos acessíveis a Deus. Acessível ao Senhor. Nabal fechou o coração, Abigail abriu o coração. Olha só, Abigail estava preocupada com os seus homens de trabalho. Porque quando o seu servo disse a ela que o mal estava vindo, Abigail ouviu dele, dizendo assim: faça alguma coisa, porque Nabal é um homem duro de coração, faça você. Ele estava pedindo pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Davi está vindo aí, o juízo virá sobre todos. Sabe o que eu tenho para dizer aqui, irmão? Em nome de Jesus, olha a sua volta, tem pessoas morrendo. Tem pessoas que estão precisando de nós. Faça alguma coisa. Entre em campanha de oração, vai buscar o Senhor, vai jejuar, vai falar com Deus, vai buscar o Senhor. Tem pessoas morrendo à sua volta, vai buscar o Senhor. Vai buscar Deus. Vai buscar o Senhor. Porque 2 destinos nós temos aqui nessa história. Vou encerrar. 2 destinos nós temos nessa história. A Bíblia diz que Abigail foi encontrar-se com Davi. Primeiro, o empregado de Abigail vai na frente com os pertences. Depois ela vai atrás. Quando ela vê que Davi encontra com o seu empregado, com os pertences, ela já chega correndo atrás e se lança em terra. Ela reconheceu a autoridade de Davi. Olha o que ela vai dizer em 1 Samuel no capítulo 25, no verso 26, vai dizendo assim, verso 28, perdão: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Sabe o que aquela mulher estava dizendo para Davi? Está dizendo assim: Davi, eu sei que o Senhor lhe prometeu um trono, e que o Senhor fará de sua casa um trono forte. É forte isso. Aquela mulher enxergou a unção na vida de Davi, reconheceu que foi Deus quem colocou Davi como rei de Israel. E ela sabia que aquele momento era só um tempo. Era só um tempo. Que aquele momento ali era só um momento. Irmão, na vida do ungido de Deus existem momentos que quando as pessoas olham, falam assim: esse daí é ungido? Eu quero lhe dizer uma coisa. Quando você olhar para alguém e ver que esse alguém não tem voz, mas tem um coração apaixonado pelo Senhor, você pode ter certeza que é só um momento. Deus só vai ajustar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando você vê essa pessoa está gerando frutos no reino. Presta atenção que eu vou dizer. Quando você ouvir alguém que não sabe pregar direito, porque você espera de grandes pregadores, tem pessoas que se iludem com isso, irmão. Tem pessoas que se iludem com isso. Pega na internet e fica lá: pastor tal, fulano de tal.
Mas se esquece que quando ele começou falando coisas que não tinham sentido. Quando ele começou a pregar, ele falava coisas que não tinham sentido. Hoje está porque a unção de Deus o aprimorou. Como é triste nós ouvirmos, e não só se refere aqui esse ambiente, porque nós não estamos pregando só aqui esse ambiente, isso aqui está sendo transmitido. Como nós ficamos tristes em ouvir uma palavra como essa. Nossa, mas fulano vai pregar hoje? Não vou nem na igreja. Se eu aqui embaixo, que sou carne, falho, fico tão entristecido, imagine o Pai. Imagina Deus. Ai, mas de novo vai falar, Deus é bom, diabo não presta. Se eu fico triste aqui, imagina o Pai. Está entendendo? Nabal falou assim, Davi é fugitivo. Mas Abigail falou assim, ele é ungido. Ele está apenas no deserto, mas é ungido. Ele não tem aparência de rei, mas é ungido. Ele não tem voz de rei, mas é ungido. É só um tempo. Respeite princípios de autoridade através de processo na vida de pessoas. Nunca julgue uma pessoa antes do processo terminar. Eu não sou o que sou hoje desde o começo. Eu fui alguém que pegava a Bíblia e falava assim, irmão, por favor, abra a Bíblia. Faz favor, irmão, abra a Bíblia tal. Assim diz Jesus, e Jesus disse, assim, 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 assim. Amém, irmão, quero orar por vocês. Isso aqui é adquirido num processo. Quem tem a unção é trabalhado no processo. Deus trabalha em todos os tempos. Nunca julgue um pregador, um cantor, um irmão, uma irmã pelas palavras que ela diz hoje. Apenas julgue o seu caminho na sua mente e olhe assim, essa pessoa é escolhida verdadeiramente por Deus. Davi não era rei, mas Abigail, o texto diz para nós que Abigail, ela se jogou no chão, dizendo assim, Davi, eu sei que o Senhor é contigo, e que o Senhor vai estabelecer a sua casa e o seu trono. Eu peço misericórdia a ti, Davi. Meu Deus, irmão. Olha o coração de Abigail, preocupada com os seus empregados, preocupada com o juízo que viria de um homem que não tinha aparência, mas que tinha autoridade e unção de Deus. E na unção do Senhor, na unção de Deus que estava sobre Davi, a Bíblia vai dizer para nós assim, mulher, fique tranquila, porque você me livrou de crime de sangue. Olha só, eu não vou mais derramar sangue, vou poupar a sua casa. Agora presta atenção, irmão, o texto vai dizer, olha o fim de Nabal. Olha o fim de Nabal. Verso 36, abra comigo a sua Bíblia, vou mostrar os dois fins. O verso 36 do capítulo 25. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele. Olha só, o coração de Nabal estava alegre pelo banquete. Sim ou não? O banquete era grande. Nabal está dizendo assim, eu faço um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre. Agora olha só, e ele estava muito embriagado, pelo que não entendeu palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído Nabal o vinho, sua mulher deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. Agora olha só, e aconteceu que passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu.
Quem feriu Nabal? Não foi Davi, foi o Senhor. Porque Nabal não estava com o coração aberto para receber a palavra do Senhor pela vida de Davi. Aqui é um perigo muito grande. Um perigo muito grande. As pessoas confundirem. Aqui a Bíblia diz que foi o Senhor quem feriu e não Davi. Agora, por que o Senhor feriu Nabal? Primeiro colocou um coração duro, ficou 10 dias doente, enfermo. E no final a Bíblia diz que o Senhor o matou. Porque ele era um homem de coração duro, ninguém falava com ele. Já sei de tudo. Já sei de tudo. Ninguém precisa falar para mim. Já sei de tudo. Aqui é um perigo muito grande. Em nome do Senhor Jesus, entenda. Nabal estava com o coração endurecido, não agora. Aqui foi o estágio final do coração endurecido de Nabal, gerando morte. Gerando morte. Ele não estava acessível a ninguém. Nem a história de seu antepassado Caleb, nem pelos seus pastores, nem pela sua mulher, nem pela sua consciência e nem por Deus. Deus falou com ele em todos os âmbitos humanos e espirituais. Mesmo assim, não ouviu. Por isso que tem um texto na Bíblia que às vezes me coloca uma interrogação, fala assim: meu Deus, isso acontece mesmo? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Não tome decisões por aquilo que você acha que é certo, que você pensa que é certo. Tome decisões pautadas na palavra do Senhor. Como eu disse aqui nessa noite, um mapa não é um território. Só conhecer aqui a letra não é território. Aqui é apenas um mapa. Um mapa que nos mostra um caminho a ser percorrido diariamente. Ouça instruções de pessoas que pode ser mais novo do que você. Como eu fico assim, tão maravilhado em poder aconselhar a nossa irmã Iraci, em que todos os cultos de terça-feira está aqui me ouvindo pregar. Como eu fico maravilhado em ver as pessoas que são de mais idade que eu. Minha mãe, irmã Lúcia, minha sogra Claudete, Vanilda, Maria, o Sérgio, Agostinho. Quem mais que é mais velho que eu? Não vou falar Andréia não. O Jair, né? Não vou falar os mais velhos. Não vou falar o Alexandre é mais novo que eu. Não é? Mas os mais velhos que eu. Uma Josefa. Aos irmãos que estão aqui, Roberto, Thelma. Você mais velho que eu, André? Não é, né? Não é? Olha só, o Zé Rodrigues é mais novo, é mais velho que eu, né, Zé? O Zé está virando a pré-história já. Não é? Mas olha só, como eu fico maravilhado em poder trazer orientação espiritual a pessoas mais velhas. E ver que estes irmãos respeitam a unção que Deus colocou sobre minha vida. Quando um mais velho que eu diz assim: o Senhor, eu falo assim: meu Deus do céu, isso é princípio de autoridade legal, espiritual. Respeitando não a pessoa, mas a unção que está sobre a pessoa. E com isso seja para todos os ministérios. Seja de irmãs, de criança, isso, aquilo, outro. Você pode ver, quando uma pessoa não tem princípios de entendimento que é legalidade espiritual, entram por caminhos errados. Observa para você ver, pessoas que não se sujeitam a autoridades concedidas, delegadas, sempre estão para baixo. Sempre estão para baixo.
O que aconteceu com Nabal? Fechou o coração. Ninguém pôde falar e ninguém conseguiu falar com ele. O coração se fechou. Morreu com um coração de pedra. Agora olha o fim de Abigail. Eita, coisa linda, meu Deus. Olha, Abigail, verso 40. Ó, do capítulo 25. E vindo, pois, os criados a Davi, Abigail no Carmelo, lhe falaram dizendo: Davi, nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com as 5 moças que seguiram as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Olha só, Nabal morreu com um coração duro, de pedra, por não ouvir conselhos de pessoas, nem da sua consciência e nem de Deus. Mas Abigail ouviu conselhos, respeitou princípios de autoridade. Sabe quem foi ela? Mulher do rei. Agora, trazendo analogia para hoje, quem é o nosso rei? Jesus. Quando nós entendemos princípios de autoridade, o Senhor está nos colocando como noiva do Cordeiro. Noiva do Cordeiro. Você é noiva do Cordeiro de Deus. Você é noiva do Cordeiro de Deus, porque Abigail foi esposa de Davi. Davi traz Abigail para ser sua esposa. Está entendendo? E ela pega 5 moças. Quem são as 5 moças? São as 5 virgens prudentes, que está uma pré-figura daquilo que vai acontecer quando o esposo vier. Jesus está voltando, Ele está voltando. Os Nabals vão morrer com o coração duro, mas as Abigails vão estar casadas com o rei. Aleluia! Casadas com o rei para todo sempre. É lógico que isso aqui é uma figura. Irmão, observe uma coisa que eu vou dizer em nome do Senhor Jesus. Eu não sei quanto tempo faz que você está na fé, mas nesse caminho de fé você já viu muitas pessoas começar e parar, não viu? Começar e parar. Você já teve muitas pessoas como exemplo na sua vida que são bênçãos, e as outras que você nunca pode imitá-los. Nunca pode imitá-los, porque o noivo vem e somente as Abigails vão estar com o noivo. Amém? Se coloque de pé, eu quero ministrar algo na sua vida em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Olha só. Nessa noite o Senhor está falando para nós sobre um coração que é acessível. Um coração que é tocado por pessoas que muitas vezes pode até não ter aparência, e que lhe traz uma palavra. Irmãos, e que lhe traz uma palavra. Esteja sempre sensível à voz de Deus, independente de quem quer que seja. Amém? Olha só, Deus pode usar qualquer um para falar com você. Amém? Deus pode falar com você no ponto de ônibus. Deus pode pegar alguém e levar até a sua casa. Deus pode usar essa irmã, Deus pode usar o seu pastor. Deus pode usar quem Ele quiser para falar com você. Esteja sensível à voz do Senhor. Esteja sensível. Por uma coisa que Nabal deixou de fazer, veio juízo sobre ele. E Deus mesmo assim trouxe pessoas para orientá-lo, e ele fechou o seu coração. Mesmo assim a sua consciência foi fechada. Mesmo assim Deus não teve acesso ao seu coração. E ele morrer com um coração de pedra é apenas uma figura de alguém que não deixou Deus falar, não deixou as pessoas tocarem. Eu quero em nome do Senhor Jesus dizer aqui: esteja sensível à voz de Deus. Deus, Ele pode usar pessoas que não têm aparência. Deus pode usar pessoas que não têm tanto intelecto, mas uma palavra que você compreender e você conseguir colocar nesse plano, que aqui é um mapa e o plano da estrada, o território, vai fazer você caminhar melhor, com coisas simples.
Abigail entendeu o momento e disse assim: está aqui, Davi, eu reconheço quem é o Senhor. O Senhor está aí apenas porque o Senhor está num processo, mas a sua casa será forte. Será forte. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, eu não posso julgar você, porque você ainda está num processo. E eu quero profetizar sobre a sua vida: a sua casa será forte. Será forte. O trono de autoridade, quando fala de trono, fala de autoridade, delegado sobre a sua vida, como chefe da casa, Deus vai honrar em nome do Senhor Jesus. No seu trabalho, Deus vai honrar em nome do Senhor Jesus. Na sociedade, Deus vai honrar em nome do Senhor Jesus. Tema ao Senhor e todo desígnio de teu coração será concedido pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tema ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Esta foi a palavra que Deus falou comigo. Esteja acessível à palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você. Senhor, essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Isso aqui é apenas o mapa, não é o território, Senhor. Nós sabemos disso, como o Senhor falou comigo nessa tarde. Isto aqui não é o território, isto aqui é apenas o mapa. Senhor, eu sei, ó Deus, que isto aqui o Senhor ministrou a nós, neste ambiente. Mas eu sei que é no nosso dia a dia, Senhor, que nós vamos vendo os frutos desta palavra, deste mapa conduzindo a cada um de nós. Senhor, não nos deixa tomar decisões erradas, entrar por caminhos errados. Senhor, nos ajuda a ser sensíveis à voz do Senhor através de pessoas, à unção de pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus, que venha o Senhor, meu Pai, direcionando a cada vida, Senhor. E ao sair deste culto, meu Pai, que nós possamos estar no nosso território, e com este mapa, Senhor, nós possamos ver a chegada àquele grande dia, naquela grande cidade, Senhor. Que esta é a nossa viva esperança, estar com o Senhor, meu Pai. Ajuda-nos, somos tão pequenos que precisamos do Senhor, Pai. Fique conosco, Senhor. Abençoe a cada família aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E que você seja uma Abigail, com o coração aberto e sensível a dar um sim para Deus, reconhecer pessoas, a ouvir Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus.